Olá, povo bonito! Agora sim, quem tá com áudio, né? Boa noite para vocês de todo o Brasil, tá? Um abraço para vocês que têm compartilhado as nossas lives, você que tem comentado nas nossas lives, você que tem estado conosco, tá bom? Eu vou pedir que você comente comigo, compartilhe os vídeos comigo, tá? Porque nós vamos tratar de assuntos muito sérios essa noite, assuntos que estão em voga, assuntos que estão aí. Deixa eu ver como é que está o áudio aqui. Assuntos que estão na boca do povo, né? Assuntos que as pessoas estão conversando, que as pessoas estão comentando. Deixa eu ver. Vai chegando, já vai comentando, já vai compartilhando que eu vou ver aqui o seu comentário, tá? Eu vou estar vendo aqui o seu comentário, o seu compartilhamento também. Então nós vamos tratar de alguns assuntos importantes aqui hoje. Afinal de contas, Lula assume ou Lula não assume a presidência da República, né? Os manifestantes estão nas ruas, muitos manifestos pelo Brasil, bloqueios aconteceram, desbloqueios também aconteceram. Afinal de contas, Lula assume ou não assume? Alexandre de Moraes vai mesmo preso? Vai para a cadeia? Vão dar um jeito de prender Alexandre de Moraes? Você acredita nisso? Você acha que isso é possível? Né? Até quando os manifestantes vão aguentar ficar nas ruas? Né? Vão dar conta? Nós precisamos de um novo jornalismo para combater as fake news, para combater o que tem de errado aí hoje, né? Por que essa eleição está mexendo tanto conosco? Por que essa eleição está mexendo tanto com todos nós que somos brasileiros e amamos esse país? Tá? Eu vou pedir que você dê o like no vídeo, que você compartilhe o vídeo, que você mande para os seus amigos, tá? Que você mande para os seus colegas, ao seu jornalista Roberto Santos. Né? Eu estou acompanhando diariamente tudo o que tem acontecido pelo Brasil, né, tudo que tem acontecido nesses bloqueios. Aqui em Sorriso nós tivemos um episódio triste, né, onde um carro de reportagem acabou sendo atacado por alguns manifestantes infiltrados no meio do manifesto. Eu não acho que seja a atitude de todos os manifestantes, mas alguns manifestantes acabaram agindo assim. Eu quero que você venha comigo, que você converse comigo, né, que você debata comigo esse assunto. Afinal de contas, né, Lula assume? Essa é uma pergunta, essa é um questionamento. Lula assume ou não assume? Lula assume a presidência da República? Você acha que Lula vai assumir a presidência da República? Que o povo que está na rua vai deixar, vai permitir, né, o Lula assumir? Roberto, mas como é que ele não vai assumir se ele ganhou a eleição? Você deve estar se perguntando, né? Se ele ganhou a eleição, como é que ele não vai assumir se ele ganhou a eleição? Pois é, há um questionamento, né, das eleições, as pessoas estão questionando as eleições. As pessoas que estão na rua, os manifestantes, dizem que Lula não vai assumir. Roberto, os manifestantes falam isso pautados em quê? Vamos lá. Tem nexo o que os manifestantes estão falando? Bom, quais foram os fatos dos últimos dias? O que aconteceu nos últimos dias para que os manifestantes continuem acreditando que Lula não vai assumir? Bom, vamos aos fatos. Primeiro, nós temos a questão eleitoral, né? Temos a questão eleitoral. Eu vou pedir que você dê like nesse vídeo, que você compartilhe. Me ajude, gente. Primeiro tem a questão eleitoral. Aconteceu fraude ou não aconteceu fraude nas eleições? Vocês viram agora que um representante do partido do presidente da República, do PL, se manifestou recentemente dizendo o seguinte, que algumas urnas não são editáveis. Se fizer a recontagem dos votos, eliminando essas urnas, o que é que pode acontecer? Essa é uma indagação. Obviamente que essa é um questionamento e muitas das pessoas que estão nas ruas estão com essa crença, né? Com essa fé de que se acontecer a recontagem dos votos, tirando aí essas urnas que não podem ser editadas, que não podem ser auditadas, né? Porque elas são de 2020, se eu não me engano, os manifestantes acreditam que, se isso acontecer, Lula perde a eleição. Aí a gente lembra muito bem, você lembra aí, daqui a pouco vamos falar disso também,
um argentino que fez recentemente aquela fala, dizendo que algumas urnas não eram auditáveis. Aí as coisas começam, não é? Começam a se encaixar, as pessoas começam então a ficar prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Não é verdade? O argentino dizia exatamente isso. Exatamente isso, esse questionamento. E aí, o que aconteceu com as pessoas que questionaram esse processo? As pessoas que questionaram o processo eleitoral foram silenciadas, foram caladas pelo senhor Alexandre de Moraes. Tiveram suas contas caçadas, tiveram as suas contas derrubadas na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vamos lembrar, um deles foi o deputado mais votado do Brasil, que é o senhor Nicolas Ferreira, não é? E agora, todos os dias vivemos essa indagação. Lula assume ou não assume? Escreve aí para mim qual a sua opinião. Eu dou um abraço aqui no Paulo Mantovani, um abraço para você, Paulo, que já comentou ali, né? Já pode comentar, você também comente aí. Assume ou não assume? E diga aqui na live por que você acha que Lula não assume. Porque a gente sabe, as coisas estão caminhando, as coisas continuam andando, continuam indo, né? Lula se faz desentendido, parece que os protestos não têm nada a ver com ele. Roberto, por que Lula age assim? Porque se Lula for para cima, querer pacificar, ele não tem o que pacificar. O problema das manifestações, que geraram as manifestações, foi tudo o que aconteceu desde que o Lula entrou no processo eleitoral. As pessoas estão indignadas e não estão indignadas à toa, porque, veja bem, depois que todo um processo foi julgado, transitado e julgado, né? Em todas as instâncias possíveis, Lula já estava na prisão, de repente, alguém no STF, deixa eu mandar um abraço aqui para Morena Souza, deixa eu deixar maior aqui, para mim poder ver o nome de vocês, gente, para mim poder mandar um abraço para vocês também, né? Mandar um abraço para vocês aqui. Deixa eu deixar no jeito para mim poder enxergar vocês participando aqui, né? Um abraço para Morena Souza, um abraço para o Paulo Marconi, a pessoa está começando a comentar aqui. Então veja bem, o problema dos manifestantes, que o pessoal chama de vagabundo, que o pessoal chama de pilantra, que o pessoal chama de golpista, aliás, eu fui muito chamado, tenho sido chamado de golpista, né? Porque todo mundo que questiona nesse país, ele vira um golpista. Ele vira um golpista, não pode questionar, não pode perguntar, você está proibido de perguntar, você está proibido de questionar tudo o que aconteceu desde o início. Por que é que os manifestantes estão na rua, Roberto? Porque desde o começo, desde o começo, o troço começou errado lá atrás. Não foi porque vira inocência, porque vira inocência, não foi isso. Uma pessoa no STF, vamos lá, para parar de fake news, né? Para parar de enganar o povo. Os processos de Lula foram para onde, Roberto? No STF, certo? No STF. Até aqui estava tudo bem. Inclusive lá no STF estava tudo bem, todas as condenações estavam certas, Lula estava preso, né? Lula estava preso. Estava tudo certo. Mas aí o STF disse assim, não, o CEP, você sabe o que é CEP? Você sabe o que é CEP, né? CEP é o endereço da sua casa lá, tem o CEP. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sebastião. Ladrão não vai ser chefe. Está o pessoal dizendo aqui, não queremos ladrão na presidência. O Sebastião. A Sônia Rodrigues está dizendo, não queremos ladrão na presidência. A Delca Helena, tudo arquitetado, tiraram o ladrão para pôr na presidência. O Cláudio Lima está dizendo, melhor esses bolsominions aceitar a democracia e parar de fazer baderna. Aceita que dói menos. Olha aí, gente. O Cláudio Lima dizendo que a gente tem que aceitar, que dói menos, chamando todo mundo de bolsominion. Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar claro. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsominion, tá? Vocês precisam estudar um pouquinho. Quem votou no Bolsonaro não necessariamente gostava do Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro votou contra Lula, certo? Quem votou no Bolsonaro votou contra Lula, foi só isso. Foi só isso. Mas vamos voltar para o assunto aqui. Então,
depois de 4 instâncias, primeira, segunda, terceira, todas as instâncias possíveis, o STF percebeu que o CEP estava errado. Como assim, Roberto? Isso aqui para até uma criança entender. E aí vocês vão entender por que o pessoal está na rua. Olha, em Curitiba não tem capacidade de julgar o Lula. Não. Tem que ir para Brasília. Tem que ir para lá. Porque o CEP está errado. Não foi isso que aconteceu? Aí, o senhor presidente eleito, Lula, que agora tem que tratar assim, com respeito, né? Porque se a gente falar tudo o que a gente pensa, a live cai, ou a live não cai. Ou vocês acham que a live não cai? A live cai. Cai e eu posso ser preso, inclusive, se eu disser tudo o que eu acho sobre o bonito aqui. Vamos chamar ele de bonito, sobre o lindão aqui. Não pode falar. Não pode falar. Sobre o bonito aqui, não pode falar, não. Não pode. Aí, lá, perceberam assim, o CEP está errado. O CEP não é esse. O CEP não é Curitiba. O CEP é Brasília. Vamos então, olha só, gente, a manobra. Vamos pegar então todos os processos, tá? O processo sai do STF, tá? Sai do STF com Lula descondenado. Lula está descondenado pela justiça e agora o assunto vai para Brasília. Isso aqui chama-se manobra. Porque isso não é normal. Ninguém nunca viu isso. No judiciário brasileiro. Escreve aí, eu nunca vi isso no judiciário brasileiro. Ninguém nunca viu isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cida, para Elisete Magalhães. Elisete, um abraço para você. Mané, é você que está aqui na live me xingando, tirando tempo para me xingar. Eu acho que o Mané é você. Só sair da live, querida. Tá? Só sair. Procura o que fazer, eu já estou fazendo. Você que tem que trabalhar, que está aqui na minha live me enchendo o saco. Olha só. E tá vindo os petistas raivosos aí, né, bravo? Não adianta falar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Para o pessoal que votou no PT, é problema só seu. Você que votou no PT, o problema é seu. O nosso problema é esse aqui, ó. Tá? O nosso problema não é nem Bolsonaro. O problema é esse, vocês não têm inteligência suficiente para entender isso. O nosso problema não é nem que o Bolsonaro perdeu. O nosso problema é esse cara aqui assumir a presidência. Só que vocês têm dificuldade de entender isso. Vocês não gostam da verdade. A manobra do STF fez com que Lula, né, fosse descondenado e agora o processo voltou para Brasília. Ele não foi inocentado, como ele diz. Então o que o povo está dizendo, o que o povo que está na rua está dizendo, o que as pessoas estão falando na rua é o seguinte: peraí, se ele não foi inocentado, se Lula não foi inocentado, então ele é ficha suja. Se ele não foi inocentado e só trocou o CEP, ele é ficha suja pela lei de ficha limpa. Só que tem uma parte da esquerda, porque tem uma parte que é ignorante, a gente entende. Então eu estou desenhando aqui para ficar fácil. Porque tem uma parte da esquerda que é ignorante, a gente entende. Eu me compadeço dessas pessoas, inclusive, respeito o voto delas. Eu respeito o voto do ignorante. Roberto, quem que você não respeita? A pessoa que sabe a verdade e finge que não sabe. As pessoas sabem a verdade. O lindão aqui, que tem que chamar ele de lindo, bonito, maravilhoso, não pode falar o que a gente realmente sabe. Não pode, senão a gente vai para a cadeia, a gente vai preso, né? Porque o errado, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu vou escrever uma coisa aqui. Oh, meu Deus, cadê meu negócio? Aqui. Eu vou escrever uma coisa aqui que vai deixar vocês chocados. Então, vocês entenderam essa parte? Eu vou escrever aqui que vai dar para vocês em casa. Quem está aí? Roberto, então o que está acontecendo? Errado é quem? Errado é o povo. Errado é o povo. É isso. Tá tudo certo ali. A manobra não foi manobra. Ou troca de CEP. O CEP não estava errado. Errado é o povo. Errado é a metade do país. Não é isso? Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo. Porque a gente aqui está desenhando. Então, Roberto, qual que é o sentimento de quem está na rua? Qual é o sentimento de quem está na rua? É isso aqui, ó. Eles sabem que eles não são errados. Eles sabem que eles não estão errados. Roberto, mas eles estão depredando. Roberto, mas eles estão derrubando, queimando carro na rua, estão queimando pneu. O que você acha disso? Já vou explicar. Já vou falar disso também. Já são 540 pessoas na live. 540 pessoas ao vivo na live. Tá? Tem um monte de petistas me xingando. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Não adianta me xingar. Não adianta, porque a verdade é a verdade. Eis aqui um jornalista. Aqui não é militante, nem de direita, nem de esquerda. Esse aqui é jornalista, estudei para isso. Eu sei a diferença. Eu sei que 2 e 2 são 4. Aqui não tem um tolo falando. Aqui não tem uma pessoa que não leu, que não estudou, que não acompanhou o processo. Esse é o problema de vocês. E Roberto, por que o povo está na rua? Está aqui. Que importa se o que ele queria conseguiu ter como privilégios, a vergonha para os corruptos. Deixa eu ver. Tem mais comentário? A Lívia. Exatamente. Ladrão. A Lívia falou, seu desenho é bem legível, só burro não entende. Está aqui. Fora PT. A Neuza está dizendo, justiça tem que prevalecer, seja com Lula, seja com Bolsonaro. Exatamente, Neuza. O que as pessoas não entendem? Será que errado é o povo? Errado é o povo que questiona, errado é o povo que pergunta, errado é o povo que não aceita o que aconteceu. Será que o povo é que é errado? E aí quando eu falei num outro vídeo que nós precisamos de um novo jornalismo, alguns desceram o pau em mim. Por que, Roberto? Porque o jornalismo brasileiro foi conivente com tudo isso aqui. Com a manobra jurídica, o jornalismo foi conivente. Achou bonito. Achou bonito. Roberto, por que o jornalismo foi conivente? Vou falar agora, porque aqui não tem medo da verdade. Por que o jornalismo brasileiro foi conivente? Porque com o lindo aqui, bonito, esse cara aqui, com ele, eles ganham mais dinheiro. Porque com ele tem dinheiro para eles à vontade. Porque com ele vai facilitar a vida de um monte de gente. Porque com ele a torneira vai abrir. É por isso. E aí quando o lindo aqui falou de furar o teto de gastos, de não se preocupar com as questões fiscais, aí eles ficam tudo desesperados. Ficam tudo desesperados. Ué, mas não é óbvio? O sujeito, esse aqui, nunca produziu riqueza em lugar nenhum. Tudo que ele fez foi produzir miséria. O partido deles nunca produziu nada de bom. Você esperava o quê? Aí os jornalistas ficam tudo desesperados. Ai, meu Deus, eu estou desesperado. Será que não vão chegar 1000 pessoas na live? Ai, meu Deus, a questão fiscal. Ué, mas vocês não queriam ele? Vocês não queriam bonito? Porque vocês concordaram com tudo isso aqui. Roberto, como é que foi? Eles sabiam que o único jeito de derrubar Bolsonaro era reconduzindo o lindo, o bonito aqui, à presidência da República. Eles reconduziram desde o começo. O povo não é bobo. Será que... Gente, o povo é bobo? O povo não é bobo. Vocês acham que o povo é tolo? O povo não é bobo. O povo não é tolo. O povo não vai ser enganado na cara dele e vai fingir que não está vendo. Tá, Roberto, fala mais. Vamos lá.
Então, quer dizer o seguinte, nesse processo todo, vou apagar aqui. Nesse processo todo, quem é que está passando por errado agora? Os manifestantes. Roberto, você é a favor da quebradeira? Não, eu não sou a favor de quebradeira nenhuma. Mas vamos aos fatos. Vamos lá. Lula assume? Vocês acham que ele assume? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Vocês acham que Lula assume? Roberto, por que o povo... Vamos desenhar. Por que o povo está na rua? Por quê? Por que o povo está na rua? Já estamos com quase 1000 pessoas na live. Vamos desenhar. Porque se desenhar, o povo entende. Se desenhar, o pessoal vai entender. Vamos lá, vamos escrever o nome do bonito aqui. Grande assim, ó. Vamos lá. Por que os manifestantes estão na rua? Porque esse bonito aqui, desde lá atrás, após a manobra do STF, ele só está na rua por causa de uma manobra do STF. E aí, os papagaios ficam na internet chamando todo mundo de golpista. Todo mundo é golpista. Todo mundo é golpista. Passou de 1000 pessoas na live, 1.100 pessoas na live. Obrigado, gente, pelo carinho. Alguém tem que ir para cima, algum jornalista tem que falar a verdade. Alguém tem que ter coragem de se expor. Então vamos lá. O bonito, com uma manobra do STF, participou da eleição. Vamos desenhar. Participou da eleição. Aqui é que está o negócio. Vamos lá. Porque tem que desenhar, né, povo? Tem que desenhar. Vamos lá. Então, para o bonito chegar na presidência da República, teve o quê? Teve o quê? Uma manobra do STF. E aí ele participou aqui da eleição. Roberto, o que aconteceu na eleição? Aí vocês vão entender agora. 1.200 pessoas na live. Continue compartilhando. Continue compartilhando. Roberto, o que aconteceu na eleição? Porque, veja bem, o povo... Vamos aos fatos. Quando aconteceu a manobra, o povo ficou com raiva? Ficou. O povo ficou indignado? Ficou. Mas repare que o povo quis ser democrático. Falou, não, tudo bem. Vamos manter o Estado democrático de direito. Foi isso que o povo pensou. Decisão... Qual que é a regra que tem no Brasil? Decisão judicial não se questiona, se cumpre. Não é isso? Não foi isso? Então eu estou desenhando assim, devagarinho, para vocês entenderem. Decisão judicial não se questiona, se cumpre. Então quando o bonito aqui, porque eu chamo ele de bonito, porque se chamar de outra coisa, a live cai. Após a manobra que fez ele participar da eleição, o povo estava aceitando até aí. Até aí. O pessoal que está na rua, que está dias, desde o dia da eleição na rua, aceitou até que ele participasse da eleição. Roberto, o que o povo não aceitou? Aí surgiu um outro nome. Aqui na eleição surgiu um outro nome. Alexandre de Moraes. Esse aqui, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, pago com o dinheiro do povo, pago com o dinheiro da população, se tornou o grande personagem dessa eleição. Porque, veja bem, Roberto, como assim? Por que o povo indignou? Agora, para você entender por que o povo está na rua e parar de xingar as pessoas de vagabundo, só tem trabalhador na rua. Você acha que caminhoneiro é vagabundo? Meu sogro é caminhoneiro, conheço. Não pôde sequer ver os filhos crescendo. Não pôde acompanhar os filhos crescendo, indo para a escola. Ele é vagabundo? O cara passa 30 dias fora de casa, 60 dias fora de casa. Ele é vagabundo? Caminhoneiro é vagabundo? Caminhoneiro é bicho que não presta? Um cara que viaja o país inteiro para ter comida na nossa mesa, na sua mesa, na minha mesa. Esse cara é vagabundo? Será que esse cara é vagabundo mesmo?
Dá para chamar um cara que corre as estradas do país inteiro, correndo risco de vida, de vagabundo? Dá para chamar esse cara disso? Dá para chamar ele de bandido, de criminoso, como tem sido chamados? Minha solidariedade a todos os caminhoneiros. A gente sabe o quanto vocês se esforçaram, o quanto vocês trabalham por esse país. Se não fosse caminhoneiro, esse Brasil, como é que estava? Aí, vamos para o Alexandre de Moraes, que a gente está desenhando aqui. O Alexandre de Moraes virou o grande personagem da eleição. A maioria dos pedidos de resposta de Bolsonaro não pode. O Bolsonaro não tem direito a direito de resposta. Mas a campanha do Lula conseguia todos os direitos de resposta. Tudo que fosse contra o outro candidato. Você acha que a população não estava vendo isso? Estamos chegando a quase 2.000 pessoas na live. Você acha que a população não estava vendo isso? A população é cega? Vou escrever de novo. Errado então. Errado. Errado é o povo? É isso? Vamos lá. Antes mesmo da eleição, o senhor Alexandre de Moraes interviu no governo. O senhor Alexandre de Moraes pensava que agia como se fosse presidente da República. Por meio de decisões absurdas. Por meio de decisões nojentas. Por meio de decisões que o povo ficou assim, como que isso é possível? Vamos lembrar um caso aqui, lá em Santa Catarina. Empresários receberam busca e apreensão por causa de print de WhatsApp. Você acha isso normal? Você acha isso certo? Isso é correto? Isso está certo? Então, você que votou no Lula, eu te respeito. Eu te respeito. Mas chamar o povo de bobo e chamar trabalhador de vagabundo e de terrorista não dá. A gente não pode admitir isso. Aí vamos para o outro caso. Na eleição, a questão das inserções. Eu não lembro agora o número, mas foram mais de 1.000. Eu não lembro o número agora. As inserções em rádios. Lá no Nordeste. Então errado é o povo. Então realmente errado é o povo. Estamos caminhando para 1.600 pessoas, quase 2.000 pessoas na live. Então quer dizer que errado é o povo? É isso que nós temos que aceitar? O povo está errado. É isso que nós temos que admitir, é assim que nós temos que caminhar. O povo está errado. Roberto, o povo está errado. Será que o povo está errado mesmo? Cadê as inserções do outro candidato? Isso é justiça? Escreve aí na live. Isso aí é justiça? Isso pode ser interpretado como justiça? Dá para a gente aceitar que isso foi justo? A eleição foi justa? É um questionamento. Eu não estou nem falando em fraude. Não estou falando isso. Estou nem falando em fraude. Mas não é justo que o povo questione o processo eleitoral? Por quê? O ministro Alexandre de Moraes é pago por quê? Não é pelo povo? Não é pelo povo? Quem é que paga o Alexandre de Moraes? Não é o povo? Quem é que paga todos os ministros do STF com a vida boa? E tem todo o direito, estudaram para isso. Mas levam uma vida, lá vão ter as nossas custas. E o povo não pode questionar? Que país é esse, hein? Que a gente não pode mais questionar? Que a gente não pode mais fazer perguntas? A gente só quer saber. Cadê as inserções do outro candidato? Por que não foi dada uma decisão justa? Falou assim, na eleição não acontece até que todas as inserções sejam dadas. Isso não aconteceu. Ou é fake news também? Porque tudo que a direita fala, porque assim eles confundem, eles acham que todo mundo da direita é bolsonarista. Não, meu querido, na direita tem os bolsonaristas, tem a direita radical, a extrema-direita, o centro-direita. Tem que ter um pouquinho de inteligência para entender isso. Tem vários setores da direita.
Tá? E algumas pessoas se encaixam na extrema-direita, outras pessoas se encaixam no centro-direita, outros se encaixam na direita conservadora, na direita liberal, são várias. Só que na hora do voto, toda a direita pensou, ou a gente coloca o bonito, ou a gente coloca o outro, a gente quer colocar o outro. Mas a eleição teve diversos problemas que, no entender dos manifestantes, foi equivocado. Larissa, me ajuda com o computador aqui que desligou? Para mim ver os comentários do pessoal. Esse foi o problema. Cadê a justiça na eleição? É isso que o povo quer. Acho que agora vai abrir aí. É isso que o povo quer saber. As pessoas querem saber disso. E aí quando eu falo que nós precisamos de um novo jornalismo, por quê? Nós temos nesse aspecto, aqui, olha. Vou deixar aqui o nome do bonito, porque se eu apagar ele é capaz de eu ir preso se eu apagar o nome do bonito aqui, ó. Vamos lá. Imprensa. Vamos lá. Vamos lembrar aqui, está com quantas pessoas na live? 1.600? Deixa rodando aqui. Deixa rodando, para mim me ver como é que eu estou aqui na tela. Tá? Deixa eu atualizar aqui. Vamos falar agora da imprensa? Vamos falar o que o TSE fez com a imprensa? Vamos falar disso. Comentário do pessoal. Então, vamos lá. Imprensa. Aqui, toda a imprensa podia falar bem do bonito. A imprensa podia dar destaque pro bonito. A imprensa podia falar bem do bonito. A imprensa só podia destacar as coisas boas do bonito. Só podia dar ênfase no bonito. A imprensa podia fazer isso. Aí surgiu um outro personagem. A Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan. Quando a Jovem Pan começou a dar destaque também para o outro candidato, o que é que fizeram com a Jovem Pan? Alguém lembra? Alguém lembra o que fizeram com a Jovem Pan? Aí, aqui, ó, o senhor Alexandre censurou a Jovem Pan. Censurou a Jovem Pan. Eu vou dizer que isso é mentira. Não podia chamar o bonito aqui de uma série de coisas que tudo é verdade. Porque como eu expliquei no começo dessa live aqui, eles mudaram o CEP, fizeram uma manobra, o processo volta para Brasília e fica tudo lindo. Fica tudo bonito. E agora as pessoas estão na rua pedindo a inelegibilidade por causa disso. Por causa disso. A Jovem Pan foi censurada. Alguém lembra disso? Porque a Jovem Pan não estava falando bem do bonito. Porque a Jovem Pan tinha suas críticas ao bonito. O bonitão aqui era o dono da virtude nessa eleição. O bonito aqui era a pessoa digna de nós nos ajoelharmos do pé dela. Ou não foi isso também que aconteceu? Quer dizer que toda a imprensa, vamos lá, gente, toda a imprensa falando bem do bonito, legal, tudo certo. Mas a Jovem Pan dar destaque para o outro candidato não pode. Sabe qual que é o problema deles? Estão quase chegando a 2.000 pessoas, 1.700 pessoas na live. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Então, o povo, vocês acham que o povo é bobo? Sério? O povo é idiota? Porque é chamar o povo de bobo. É chamar o povo de idiota. É dizer assim, vocês são tudo trouxa, os inteligentes somos nós. Nós somos os espertos. Aí o povo vai para a rua, resolve manifestar, questionar. Não pode também. Não pode. Aí surgiu o quê? Começaram a dizer que os manifestos são antidemocráticos. Olha que legal. Quer dizer que a democracia é quando fala bem do bonito.
Quer dizer que a democracia é quando todo mundo fala bem do bonito aqui. Aí é democracia. Cutucou a onça, como não pode. Vocês estão vendo que eu tomei cuidado, eu não falei? Porque se eu falar, a live cai aqui. Não pode. O TSE deu uma orientação de como deveria ser os programas da Jovem Pan. Sabe o que se chama isso? Ditadura. É assim que se chama isso. Ditadura do judiciário estabelecida no Brasil para que o bonito governe. Aí o povo, para uma parte da sociedade, é ilegítimo. Também não pode dizer. Ué, para essas pessoas que não concordam, é ilegítimo. Não votou neles, ué. Não votou nele. As pessoas não têm direito de dizer. Agora, chamar todo mundo de golpista, de terrorista, de bandido, de criminoso, aí pode. Aí tá lindo, aí ninguém vai preso por causa disso. Mas se chamar aqui o bonito do que tudo que nós achamos, você vai preso. Como assim vai preso, Roberto? Ué, não abriram, o senhor Alexandre não abriu um inquérito para apurar fake news contra um monte de gente? O chamado inquérito do fim do mundo. Nós tivemos jornalistas que foram desmonetizados, jornalista. É o caso do Alonso Santos, por exemplo, que tem uma filha doente e os canais dele foram desmonetizados, ele foi destruído por um judiciário que o perseguiu. Destruído. Eusvaldo Eustáquio foi preso, jogado na cadeia e quando ele saiu de lá, ele saiu numa cadeira de rodas. Mas isso está tudo bem. Isso é democracia. Isso é democracia. O povo está errado. Isso é o certo. Esse é o correto. O deputado mais votado do Brasil ter todas as redes sociais limpas. Não poder falar. Um parlamentar não pode falar. Isso daí é certo. As pessoas elegem o parlamentar e agora ele não tem rede social para falar com quem o elegeu. Isso aí está correto. Isso aí é certo. Gente, será possível que a gente tem que desenhar para ver que isso tudo não faz sentido? Faz sentido isso? Vamos falar aqui do pessoal que chama o Luciano Hang de velho da van. O Luciano Hang teve as suas redes sociais cerceadas. Ele não pode falar, ele é proibido de falar. Se os programas de televisão não chamarem Luciano Hang, ele não pode falar. Isso está certo? Compartilhe a live, vamos chegar a 2.000 pessoas, me ajudem. Quero agradecer o carinho de vocês que estão aqui comigo. Quer dizer que pegar o velho da van e arrebentar com a reputação dele, um homem que oferece mais de 20.000 empregos no Brasil, mais de 250 lojas, é tratado como criminoso. Mas tudo isso está certo? Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é ditadura. Ditadura. É na ditadura que calam as vozes. É na ditadura que o jornalismo é proibido de falar. É na ditadura. É na ditadura. Eu estou falando aqui e não é difícil a polícia bater aqui e me prender. Só porque eu estou questionando tudo isso. Só porque eu estou fazendo perguntas. Só porque nós estamos fazendo perguntas. Só porque nós estamos questionando. Nós perdemos esse direito. O direito de perguntar, o direito de questionar. Pessoas do Brasil inteiro estão comigo nessa live. Por quê, Roberto? Porque compartilham da mesma indignação que eu. E sabe o que é triste? Que tudo isso acontece com o endosso da imprensa brasileira, que se cala diante desse tipo de coisa. Mas sabe por quê? Porque a borracha não está comendo no colo deles ainda. Não. Enquanto for dos outros, pau, beleza, tranquilo. Enquanto for no dos outros, compartilhe, gente, essa live, compartilhe. Compartilhe.
Compartilhe com o maior número de pessoas. Enquanto estiver sendo dos outros, porque o que acontece com a imprensa é que hoje elas estão aqui alinhadinhas com a esquerda. Alinhadinha. Então eles se beneficiam disso. Eu sou jornalista, mas eu não apoio isso aqui não. Eu não estudei jornalismo para isso aqui não. Para ter esse conluio aqui. Eu não fiz jornalismo para isso. Eu repudio isso. Porque o jornalismo deveria ser um fiscalizador da coisa certa, da coisa correta. Eu aprendi jornalismo assim. Jornalista tem que questionar absolutamente tudo. Tudo. Já vou ler os comentários de vocês, tá, gente? Já eu vou ler um pouco dos comentários de vocês, compartilhe. Jornalismo deveria questionar tudo. Jornalismo deveria perguntar sobre tudo. Jornalismo deveria ter o direito de opinar sobre tudo. De meter o bedelho em tudo. E não estar alinhado junto desse jeito. Roberto, mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro cometeu um monte de erros. Eu sou jornalista, eu não sou puxa-saco. O Bolsonaro falou coisas que não deveriam falar. Só que a diferença é que nós não somos demagogos. A gente não tem preguiça de falar a verdade. O Bolsonaro cometeu uma série de erros, sim. Mas daí, comparar Bolsonaro e Lula não dá. Eu sinto muito. Não dá para fazer essa comparação. Presidentes da Petrobras, presos. Tinha gente que tinha dinheiro escondido até dentro das paredes. Tem um presidente da Petrobras que no depoimento disse assim, chegou uma hora que eu não queria, ele disse assim, ó, no depoimento, tá na internet, pode pesquisar aí. Ele falou assim, Larissa, sumiu de novo aqui. Ele falou assim, chegou uma hora que eu tinha tanto dinheiro fora do país, que eu falei assim, gente, eu não preciso mais de dinheiro. Tamanha era a roubalheira. Os amigos do Todo-Poderoso presos. Os donos de empreiteira presos. Mas a única pessoa, a mais honesta, a mais correta, aconteceu tudo isso ao redor dele. O único santo é ele. O único santo. Está todo mundo errado. No Brasil o povo é doido, o povo é errado, o povo não tem juízo e só ele dá certo. Sabe o que me chama a minha atenção? Se estava tudo certo, por quê? Que os empreiteiros devolveram bilhões. Bilhões. Atualiza aí, Larissa. Bilhões foram devolvidos. Mas não estava tudo certo. Não estava tudo correto. Então, gente, quando eu falo... Deixa eu atualizar aqui. Quando eu falo que nós estamos sendo feitos de bobos, porque eu acho que o brasileiro é feito cara de bobo. Vocês viram o que aconteceu no Catar? Vocês viram o que aconteceu no Catar? Falou assim, aqui não vai ter cachaça. Não vai ter cachaça e pronto. Aqui, vamos lembrar do governo do PT o que aconteceu? Vamos lembrar. E como jornalista, e como bobo que eu não sou, o que aconteceu aqui quando teve a Copa aqui? Alguém lembra disso aí? Quem é que lembra? Lembra? Quanto dinheiro foi investido nesses estádios? Dinheiro desviado, corrupção. Alguém lembra disso? Qual governo que foi isso? Vocês já esqueceram. Aí veio a pandemia, não tinha hospital, eles esqueceram que na época deles, poderiam ter construído hospital e não construíram. E aí quando veio a pandemia, não tinha hospital para todo mundo, obviamente. A pandemia atingiu o mundo inteiro, mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a imprensa parece que cobriu a pandemia só no Brasil. Ela não viu que a pandemia aconteceu em todo o país. Sabe o nome disso, imprensa? Desonestidade intelectual, canalice. É o que a gente pode chamar disso. Quando a pandemia chegou aqui no Brasil, parecia assim que a pandemia era uma coisa nossa. Aliás, parecia não. A imprensa tinha certeza que quem criou o Covid foi o Bolsonaro. É patético. Eles tinham certeza que parece que quem criou, a imprensa acreditava. Saiu aí, Larissa, para mim. Atenção aí. A imprensa tinha certeza que quem criou o vírus,
Quem criou o vírus foi quem? O Bolsonaro. Quem criou foi o Bolsonaro. O Covid, quem criou foi o Bolsonaro. Não foi outra pessoa. Filha, não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Faz e... Então, você vê o nível de vagabundagem, de canalice, de mentira que esses órgãos de imprensa hoje praticam no país. Vocês viram o tratamento que recebeu a esposa do bonito aqui na imprensa? Vocês viram? Como é que trataram a esposa do Bolsonaro? Eu presto o seguinte, se é para respeitar e a gente é da imprensa, e a gente da imprensa tem que respeitar a esposa do Bolsonaro e a esposa do Lula. Mas não. A esposa do Lula foi tratada como uma celebridade. A esposa do Bolsonaro sempre ridicularizaram. Por quê, Roberto? Por quê? Canalice. Porque a gente não tem imprensa mais. O que eu vou falar aqui vai te chocar. A gente não tem imprensa mais. A gente tem um bando de canalha travestido de jornalista. E se não gostou do que eu falo, é problema seu. Porque isso não é imprensa. Bolsonaro criou a Covid, parece que ele criou a Covid. Aí, quando o Bonito aqui falou assim, ainda bem que a natureza criou o coronavírus, os canalhas se calaram. Os canalhas não falaram nada. Não, foi um deslize. Roberto, por que você... Agora eu vou falar o meu motivo de não votar no cabra aqui. Você vai prestar atenção no que eu tenho para dizer aqui. Vou pedir que você compartilhe agora, porque eu quero que mais gente escute o que eu vou falar. O meu motivo, a minha razão. Eu não tenho ódio dele não, porque eu não tenho ódio. E eu não tenho ódio dele não. Vocês vão entender a minha motivação para não votar nele. Não é nem a roubalheira. Você deve estar pensando, o jornalista aí deve estar grilado por causa da roubalheira. Não, não. Eu vou contar agora, eu vou pedir que vocês compartilhem, porque eu vou contar a minha motivação. E é por isso que assim, tem um monte de gente me xingando na internet, e vocês vão entender agora por que eu estou pouco se lixando com quem me xinga. Vocês vão entender, a minha motivação, vocês vão entender agora, eu vou falar agora. Eu vou mostrar para vocês agora por que esse jornalista está indignado com isso aqui. Por que eu não queria que ele assumisse? Mas parece que vai assumir, né? Parece que não vai ter jeito. Porque a justiça fez de tudo até agora para ele chegar lá. Eu não sei o que vai acontecer. Mas não sei se consegue tirar não, hein? Tá complicado. Roberto, qual que é o seu motivo? Em 2016, eu confesso que eu me emociono falar disso. Em 2016, a minha esposa ficou grávida. E não lembro se foi no 3º mês de gestação, 4º mês. Nós fomos no médico. E notamos que a bebê tinha um problema no coração. Um problema no coração. E depois de várias consultas, o médico falou assim, vocês vão continuar investindo numa criança que vai morrer? E eu e a minha esposa dizemos assim, nós vamos levar a gravidez até o fim. Nós não vamos tirar a nossa filha. Falou, vocês têm que pensar, porque de repente vocês investem muito dinheiro, né? E para salvar a criança, eu falei, cara, a gente vai fazer até o inferno se for preciso, mas nós não vamos tirar a nossa filha. A Israele. Isso aconteceu em 2016. Na época, estavam eu, minha esposa, e quando o médico disse que ela não iria sobreviver, e nos fez, né, quase uma proposta de aborto, eu falei, não, nós vamos levar a gravidez até o fim. E quando chegou ao 7º mês de gestação, minha esposa acordou pela manhã e a criança estava morta no ventre dela. Mas nós faríamos qualquer coisa. Nós iríamos até o fim do mundo para salvar aquela criança. Nós gastaríamos todos os nossos recursos para salvar aquela criança. Mas não foi possível. O bonito aqui veio dizer durante a campanha que não era a favor do aborto, quando ele tinha dito antes da campanha que aborto era uma questão de saúde pública. Entende a minha motivação?
Porque dinheiro, cara, dinheiro é o de menos. Mas e as nossas crianças? Essa é a minha motivação. Como é que agora eu vou acreditar de que ele não leva a sério que aborto não é mais uma questão de saúde pública? Mudou na eleição? Entende a minha motivação? Essa é a minha questão. Essa é a minha questão. E pode ter certeza, nós, mesmo que ele assuma, nós não vamos nos calar. E trabalharemos arduamente pelo seu impeachment. Trabalharemos. Se ele assumir, porque as conversas aí não são das melhores. O que nós temos recebido de informação não são das melhores. Se ele assumir, nós trabalharemos arduamente pelo seu impeachment desde o 1º de janeiro de 2023. Por que, Roberto? Porque nós temos valores. Porque nós enxergamos a verdade. Porque nós não somos tolos. Porque nós não vamos ser enganados de novo. Nós não vamos ser levados por uma minoria que, ou por ignorância, ou por carnalice, porque eu acredito que a maioria é ignorante. O que é ignorância, Roberto? É quando a pessoa não tem conhecimento sobre aquilo. Muita gente que votou do bonito aqui, votou porque realmente não tem um prato de comida na mesa. Tem dificuldade, mora num lugar difícil. Eu entendo isso. Porque qualquer coisa é pior do que ficar sem prato de comida, mas pior do que ficar sem prato de comida é ver a sua família sem direção, seus filhos recebendo ideologia nojenta na escola. E eu vou avisar aqui, se assumir e a escola vir com frescurinha com os meus filhos, vocês se preparem para ver o vendaval. Vem com frescurinha para os meus filhos. Vem com ideologia barata para cima dos meus filhos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Porque nós não somos bobos mais. Nós não somos idiotas mais. Nós vamos ficar assistindo as coisas calado. Como se a gente não estivesse vendo. Como se a gente não estivesse enxergando. A gente não é cego. Quem acompanhou a live desde o começo, eu mostrei aqui todas as razões. Será que Lula vai assumir? Os manifestantes são bandidos? É isso? Tem que ser tratado como terrorista? É isso? Esse é o país que nós queremos? Esse é o país que a maioria quer? Será? Tratar caminhoneiro como criminoso? É isso que nós estamos pedindo? Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que a maioria não pensa assim. Eu não acho que a maioria pensa assim. De verdade. Esses homens e mulheres que estão nas ruas, esses homens e mulheres que estão fazendo bloqueios, eles estão lutando pelas suas famílias. Agora pense comigo, um novo jornalismo é necessário, ou esse país vai continuar na mentira. Você que se informa por esses canais de imprensa atuais, coloque na sua cabeça, eles não informam, eles desinformam. Eu sou jornalista e posso dizer para vocês, a maioria das notícias eles distorcem, eles enganam, eles fingem, eles não falam a verdade para vocês. Como jornalista, é decepcionante admitir que nós temos uma imprensa que mente descaradamente todos os dias. E é por isso que nós temos que criar nesse país uma escola de jornalistas. Por que, Roberto? Porque as faculdades, elas hoje formam militantes no jornalismo. Eu falo porque eu passei pela faculdade de jornalismo. Eu passei pela faculdade de jornalismo e lá é reduto desse povo. Eles estão lá formando combatentes para militar no comunismo. Não é nem outra coisa. Nós precisamos de uma escola de jornalistas que mostre um jornalismo que, além de não distorcer, fale a verdade, certo? E que tenha valores. Valores éticos, valores familiares. Que não se venda por causa de uma porcaria, de um dinheirinho na conta no final do mês. É disso que a gente precisa. Deixa eu dar atenção para o pessoal que está me ouvindo aqui um pouco. Deus tenha misericórdia do Brasil. A Maria Cristina, atenção, Facebook, fake news, sabe nem escrever. Outra coisa que esse governo criou aqui, ó, inclusive apareceu uns ali, analfabetos funcionais, gente que não sabe escrever, gente que lê uma estrofe e não entende o que lê. A pessoa escreveu fake news com
ser fake news, desse jeito. Vai aprender a escrever, meu filho, vai estudar primeiro. Quer vir para a live debater aqui, só nem escrever. O que mais que falaram aqui? Edilson, parabéns, o Edilson falou aqui. Meu Deus, está passando tão rápido que eu não estou conseguindo pegar os comentários de vocês. A vitória vem para quem luta. Deus abençoe. Margarete, obrigado. Verdade voltará à tona. Deixa eu pegar aqui o comentário. A vitória vem para quem luta. Deus abençoe. Margarete disse. A Eva Camargo. Valdirene Cristanelli. Deixa eu ver quem mais. Deus está na frente do Lula. Ele sabe que ganhou porque Deus quis. Eu duvido que Deus tenha quisto. Lúcio Fernando. Não subirá a rampa. Deus não permitirá, eu creio. Não vamos dar sossego. O Dercy Cardeal Paixão diz, não vamos dar sossego. Exatamente. Não vamos dar de rir. Dercy, não vamos dar sossego. O Félix, RH Félix, o Espírito Santo já soprou. Olha os caminhoneiros todos parados. Francisco Joás Figueiras, parabéns. A verdade tem que ser dita. O José Cavichioli, não perdeu, não tem um Deus olhando por nós. Não perdeu não, tem um Deus olhando por nós. Maria Cristina, atenção, Facebook, fake news. Gente, eu vou printar depois que você vê a Maria Cristina. Querida, vá aprender a ler primeiro, depois se escreve aqui. Chega a ser, assim, patético, desculpa. Então, gente, muita gente comentando aqui, o meu abraço a vocês. Obrigado pelo carinho. Compartilhe essa live com mais pessoas. Tá dizendo assim, ó, a Florisvalda Souza, parabéns, estamos juntos nessa luta. Está dizendo que picanha é para trabalhador. Ai, gente, a pessoa se vende por um prato de picanha. Eu prefiro, de verdade, passar fome até um governo desse. De verdade. Do fundo do meu coração. Prefiro morar na rua até um governo desse. Deixa eu ver mais aqui, comentário. O Ananias Profeta, tem bastante caminhoneiro que sai de pronta a ponta do Brasil, que é amigo meu. E são todos trabalhadores de bem, o povo brasileiro são transporte de mercadorias, exatamente. Chamar caminhoneiro de vagabundo, gente, pelo amor de Deus. A Maria Renata Convicção, ignorante é você. E ser vidas morrendo e um mito zombando. Você perdeu alguém? Fome foi esse... não dá nem para ler. Você tem que aprender primeiro a escrever. Sabe? E esse pessoal que sequer sabe escrever quer debater com a gente isso. Sabe? Vocês têm que primeiro se dedicar a aprender, estudar de verdade. Vocês não sabem o que significa, mas eu respeito vocês. Eu respeito a ignorância de vocês. Vocês realmente acham que ele trabalha para o trabalhador? Mentira! Ele trabalha para deixar o trabalhador na pobreza. Só que vocês têm dificuldade de entender isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vim de uma cidade pobre. Eu nasci num lar em que meu pai, coitado, era um poceiro e a minha mãe trabalhava na casa dos outros. Eu vim da pobreza, eu vim de baixo. Eu posso falar para vocês. Esse governo não vai fazer pobre ficar rico. Esquece. Eles trabalham para se manter no poder e é por isso que ficam dando miséria para o povo do Nordeste. Fica dando miséria. Minha mãe é nordestina. Meu pai era de Alagoas, minha mãe da Paraíba. Eu sou descendente de nordestino. A maioria da minha família que está aqui no Mato Grosso do Sul, não vota nele porque reconhece que tem que sair do Nordeste e ir embora. Vamos ser práticos. Se esse governo é tão bom, por que eles vêm para o Mato Grosso? Por que o nordestino sai do Maranhão, de várias partes do Nordeste e vem para o Mato Grosso? Porque lá não tem emprego. E lá sempre foi governado por esse povo. Como é que as pessoas continuam saindo de lá se é tão bom o governo? Se esse governo foi tão bom para eles? É óbvio que não, eles dão migalhas. Por que você há de convir comigo? Se o seu filho está passando fome e alguém dá um prato de comida para ele, com um Bolsa Miséria, a pessoa fala, não tem governo melhor que esse, porque essa é a realidade que a pessoa vive. Essa é a realidade que a pessoa vive. E eu respeito. Mas nós precisamos criar meios de conversar com essas pessoas para que elas entendam que ela não precisa ter só uma miséria na mesa, não. Que Deus quer que ela tenha mais do que um pratinho de picanha e cervejinha no final de semana. Isso é coisa de gente medíocre. A gente pode mais do que isso. Nós temos condições de ser mais do que isso. Nós temos condições de sermos pessoas muito prósperas, inclusive as pessoas do Nordeste. Reparem, eles sempre governaram aí, vocês nunca tiveram água.
Mas sabe o que o bonito que fez? Mentir para vocês de novo. E tá tudo bem. Agora, não venha tentar nos calar. Não venha tentar... Não, mas não é essa que é. Por que a Petezada vem aqui? O pessoal falou. Por que a Petezada vem aqui? Porque eles querem ouvir alguma coisa que seja diferente. Eu acredito nisso. Claro que tem gente aqui que fica xingando aqui, isso não leva a nada. Porque eu não me dou com isso. Tá? Não estou nem aí. Pode xingar mais. Xinga mais. É só o que você sabe fazer. Você não vem para argumento. A pessoa que xinga, gente, ele perdeu a razão. Eu vim aqui com argumento. Com mostrar para vocês. Esse pessoal que vem aqui na live xingar, vocês estão fazendo a única coisa que vocês sabem fazer. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, gente, nós precisamos urgentemente criar uma escola para mudar esse quadro aqui. Ou então o povo continuará na miséria, continuará sendo enganado, continuará vivendo na desgraça. E o pessoal vem aqui, né, para atacar aqui, ó. Quer ver? Exatamente, são doutrinados, coitados. A mulher está falando aqui, né? Um monte de gente falando aqui. Pessoal, eu vou pedir que vocês compartilhem essa live com o maior número de pessoas, tá? Amanhã, tendo novos assuntos, eu entro aqui ao vivo novamente para conversar com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por todos os comentários, pelas palavras aqui de conforto, de força. Nós temos que continuar. Nós precisamos continuar. E lembre-se, nós precisamos de uma nova escola de jornalismo. Uma nova imprensa precisa se levantar no Brasil para que a gente... Oh, chorão. Oh, meu Deus do céu. Coitado. Oh, meu Deus, é difícil, né? Os petistas vêm para cá para divertir a gente. Continua falando mais. Então, precisamos criar uma nova imprensa. Como assim, Roberto? Uma nova imprensa. Nós precisamos levantar um movimento de uma nova imprensa no Brasil. Se a gente fizer isso, nós vamos destruir a mentira nesse país. Porque a imprensa que temos aí hoje, infelizmente, elas continuam militando em favor desse partido, desse bonito aqui. Entendeu? E esse povo não vai deixar o poder enquanto a gente não levantar uma imprensa nova. Tá? Você aí na sua cidade, no seu bairro, você pode ser a força que vai começar a montar isso. Roberto, e é fácil, hoje em dia é muito simples ser jornalista, tá? Você nem precisa passar pela faculdade, aliás, foi o próprio STF que aprovou que não precisa mais de faculdade, então tá muito fácil. Nós precisamos levantar um movimento sério nesse país e levantar uma imprensa para combater a mentira. Hoje está muito desproporcional. A maioria da imprensa, a maioria dela hoje tem um viés só, uma direção só. Isso faz o país caminhar para a burrice, para a tolice. E é por isso que o país não prospera, é por isso que o país não vai a lugar algum. Então a gente tem que decidir o que a gente quer. Se a gente quer caminhar para um país próspero, e veja bem, mesmo que ele assuma, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não muda nada na minha vida se ele assumir, tá? Financeiramente falando. Financeiramente não muda nada. Porque a gente que trabalha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente que trabalha, pode ser o governo A, pode ser o governo B, a gente que produz, pode ser quem for. A gente só não queria que fosse esse sujeito, porque esse aqui vai produzir pobreza. Esse é o único problema. Quem trabalha está se lixando, quem é o governo. Vai continuar trabalhando, produzindo, crescendo, construindo suas casas, prosperando. Entendeu como é que é? Quem produz, meu amigo, quem rala, quem gosta de trabalhar, quem não gosta de bolsa miséria, quem não quer acostumado a ficar com uma mata, entendeu? Vai continuar produzindo. Vai continuar produzindo. Indiferente de quem seja. Não vai mudar nada. Agora, que nós vamos infernizar durante 4 anos, pode ter certeza. 4 anos não, que eu acho que cai no segundo. Vai ser igual a Dilma. Cai no segundo. Se assumir, cai no segundo. É o que eu acho. Dificilmente tem sustentação o governo desse sujeito aqui. Um abraço para vocês, boa noite. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e tamo junto. Boa noite.